em nossa casa. Esta é a casa de todos nós. E nós hoje nos sentimos felizes porque estamos recebendo os amigos, trabalhadores da doutrina espírita desta terra. Diz o Paulo que o cumprimento mais ideal é o fraternal. Como Paulo é meu guia, eu sempre o acompanho no pensamento. Então, como todos nós não podemos viver sozinhos, eu tenho muitos guias e alguns outros que são chamados, não pensem, já sei. Agradeço a Deus por tudo isto e vamos fazer uma prece. Obrigado, Senhor, por esse momento sublime em que nós, todos aqui presentes, elevamos em agradecimento a Ti por nos propiciar este encontro fraterno e amigo, significativo e marcante em nossas vidas, aonde todos procuramos o conhecimento para localizarmos diante de Tua postura divina, para sermos trabalhadores melhores na Tua seara, Senhor. Que Tua paz e que Teu amor se faça resplandecente em cada um de nós e que possamos continuar semeando a Tua boa semente. E em nome de Deus, de Jesus e do mentor espiritual da casa, Dr. Bezerra de Menezes, damos por aberto este evento e que a luz e a paz se façam em cada um de nós. Estamos hoje à presença de um grande amigo que aqui vem coroar a nossa festa de aniversário desta casa, 73 anos de existência. Exatamente no dia 1º de 2 de 1944, abria-se as portas desta sociedade. E nós não poderíamos deixar de relembrarmos desses momentos. Convidamos o Tealtes para trazer a nós alguns conhecimentos daquilo que nós julgamos esta casa de importância para a doutrina espírita, que são as questões mediúnicas. Aqui esse lado importante da doutrina, onde coloca-nos sempre em contato com aqueles queridos que já nos precederam nessa passagem que é necessária. Por isso, Tealtes, amigo meu de muitas jornadas, é hoje uma criatura extraordinária no movimento espírita do Rio Grande do Sul, pelo grande trabalho que vem desenvolvendo ao longo de muitos anos. Trabalhador da escola do Centro Espírita Pitã em Santa Maria, exerceu a atividade de presidente daquela casa há mais de 30 anos. Ele é um concurso, ele há 60 anos que ele está lá. E agora 30 de presidente, continua mandando no Pitã, continua trabalhando no Pitã, e tudo que bom que acontece na vida dele está ligado com a sociedade aonde ele trabalha. Isso é importante, a fidelidade, a responsabilidade e o grande comprometimento que ele tem com ele, com a casa onde está e com o movimento espírita. É médium há mais de 50 anos, nascido e criado em família espírita, como diríamos, tem berço. Né? Então, nada mais justo, nada mais querido do que recebê-lo com a palma. Quero que vocês deem uma salva de palmas para o meu irmão, para o meu amigo. Ele vai abordar o tema mediunidade com Jesus. E nós, médiuns, sempre teremos que estar próximo de Jesus. Querido, alegria imensa. A casa é tua.
Minhas irmãs, meus irmãos, é uma alegria muito grande retornar aqui ao Paz em Jesus. Rever companheiros queridos. O Leoni vocês já conhecem, ele exagera muito. Então tirem aí a metade do que ele disse no mínimo, que aí vocês poderão ter uma leve ideia de quem nós somos. Sou espírita, de lá tive a felicidade de conhecer o espiritismo dentro de casa. E isso é uma bênção sem dúvida nenhuma. Então, aqui estamos para estudar um pouco com vocês esse tema tão instigante, tão complexo, tão importante, que é a mediunidade. Me parece que não são só trabalhadores do Paz em Jesus que aqui se encontram, tem de outras sociedades também, não é? Então, meus irmãos, mediunidade com Jesus. O Leoni me falou que a maioria são estudantes do tema, ou que frequentam grupos de desenvolvimento mediúnico, ou que estão para entrar em grupos. Então, esse tema, ele é comum nas nossas casas espíritas. Muito obrigado, irmão. Comum porque não existe casa espírita que não dê a importância que deveria dar, ou que deve dar, à mediunidade. A hora que nós cortarmos esse fio, que é o fio condutor, que nos aproxima dos nossos amados desencarnados, nós estaremos mutilando a doutrina espírita. Precisamos muito da mediunidade. Através da mediunidade, durante séculos e séculos, muito antes do espiritismo, a misericórdia divina já nos assistia pelos médiuns. Quantos curadores, quantos benzedores, quantos paranormais, vou usar esse termo na falta de outro na mente nesse momento, em todas as religiões, todas, desde os índios têm reuniões mediúnicas. Pouca gente sabe, mas os índios fazem reuniões com seus antepassados, onde os que antecederam os que estão atualmente na tribo se comunicam. Tem um dia especial. Isso nós ficamos sabendo através de um companheiro muito querido, que era funcionário da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio, e foi designado para trabalhar lá na Amazônia, junto com aqueles índios que usam aqueles pedaços de madeira nos lábios, os chamados batoques. E ele assistiu reunião mediúnica lá na tribo, coisa que é proibido o branco assistir, né? Civilizado. Mas como ele era da FUNAI, ele foi convidado a assistir, porque ele chegou num dia que havia o intercâmbio entre os chamados vivos e os chamados mortos. Então a mediunidade é uma bênção para todos nós. A mediunidade é muito vasta, muito ampla, desde a intuição simples, se é que podemos dizer assim, até a mediunidade de efeitos físicos, de transporte de objetos mais pesados que o ar, materializações, comunicações psicofônicas, comunicações psicográficas, e entre tantas outras faculdades que surgem através da mediunidade. Não existem dois médiuns iguais.
ninguém espere encontrar dois médiums iguais. Não existe. Cada um tem um potencial, cada um se caracteriza por ser um. Pode se assemelhar. Iguais não existem. Então, esse dom, ou esse potencial, ele está espalhado na face da terra. Muçulmanos médiuns, árabes médiuns, japoneses médiuns, ingleses, chineses médiuns. A mediunidade está em toda parte, ela não é objeto de uma, ou melhor, ela não é privilégio de uma religião. Padres médiuns, freiras médiuns, eu conheço alguns. Então a mediunidade é esse campo extraordinário de experimentação, de vivências, de contato, de, sobretudo, conforto e consolo, porque nos dá a comprovação da continuidade da vida após a morte. Muita gente se beneficia da mediunidade, mas poucos ainda assumem a responsabilidade decorrente de serem médiuns. O que Allan Kardec disse no item 159 do Livro dos Médiuns? Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por assim dizer, médium. Todo aquele. Não é todo aquele espírita, todo aquele católico, todo aquele protestante ou evangélico, é todo aquele, todo ser que sente, num grau qualquer grau. E são infinitos graus. Uns sentem mais, outros sentem menos. É, por assim dizer, médium. Só que Allan Kardec diz que, para efeito do estudo da mediunidade, da profundidade que o Espiritismo quer dar, do potencial da mediunidade, só são médiums aqueles que realmente podem comprovar, dar provas por efeitos marcantes, por efeitos patentes, que há vida depois da morte. Então, regra geral, esses médiums são os que comprovam. A gente, numa reunião mediúnica, muitas vezes, há psicografia, há psicofonia, há uma série de outros fenômenos, mas as pessoas não têm, às vezes, aquela segurança de comprovar. Por exemplo, se alguém assina uma mensagem, digamos que o espírito assine, se é realmente aquele espírito que está assinando. Os que frequentam reuniões mediúnicas sabem disso. Então, identificar o falecido por efeitos marcantes, ninguém duvida. Eu lembro aqui do nosso irmão Ferrioli, meu velho e querido amigo desta casa. Muitos de vocês conheceram o Ferrioli. Então, digamos que o Ferrioli apareça e dê uma comunicação. E alguém diz, mas não é o Ferrioli. Aqui mesmo. Não pode acontecer isso? Pode. Não, eu acho que não é o Ferrioli, pela característica, por isso, por aquilo. Eu conheci o Ferrioli, eu convivi com ele. Então, esse é o problema, às vezes, dos médiuns que não têm esse potencial enorme para comprovar. Tipo Divaldo Franco, tipo Francisco Cândido Xavier, tipo Raul Teixeira, Sueli Caldas Schubert, que eu conheço todos, não é? E comprovam, porque
quando se lê a comunicação, ou quando se ouve psicofonicamente, a gente tem certeza que está ouvindo o morto, entre aspas. Mas isso não é simples, não é qualquer sociedade espírita que tem médiums esses, sensitivos, com um potencial muito grande. Médiums chamados naturais, muitos deles são meninos, crianças, que desde pequenininho veem espíritos, sentem espíritos, descrevem espíritos. A maioria, com o passar do tempo, perde um pouco desse potencial. Alguns raros mantêm o potencial, ou seja, ficam adolescentes, ficam jovens maduros, ficam maduros, ficam idosos e o potencial não se perde. Mas esses são raros, nós sabemos. Então a mediunidade é essa faculdade que é inerente ao ser humano. Todos temos, uns mais, outros menos, e que deve ser muito bem utilizada. Mediunidade com Jesus. Porque se nós pensarmos nos índios, eles têm mediunidade, mas não é mediunidade com Jesus. Se nós pensarmos no centro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, tem mediunidade, mas não é mediunidade com Jesus. Tem médiuns lá? Tem. O Espiritismo vem valorizar, categorizar a mediunidade. Vem engrandecer a mediunidade. Ledoras de mão, cartomantes, ledores de bola de cristal, quando não são totalmente mistificadores, são médiuns. Tem mediunidade ali, mas não é mediunidade com Jesus. Por quê? Porque a mediunidade com Jesus é diferente. É para ajudar o próximo, é para servir, é para ser útil, é para fazer o bem, sem nenhum outro interesse, sem ganhar um tostão. A mediunidade com Jesus é sacrificial. Então aí nós vamos entender que muitas pessoas têm o dom, mas não querem assumir. Os nossos dirigentes aqui presentes de casas espíritas sabem disso, que muita gente é médium lá na casa que ele frequenta, mas ele não assume, ele vai remando, porque tem que renunciar para servir ao próximo, tem que estar disponível para servir o próximo. Não tem que ter hora, às vezes, conforme quanto mais médium a pessoa é, mais ela vai ter trabalho, mais ela vai ser procurada. Se o fulano é médium, vai lá e pergunta que ele te ajuda. Não é isso que a gente vê? Vai lá que ele te ajuda. Aí? O Espiritismo disciplina esse uso do dom. Não deixa que a gente passe o tempo todo só intermediando os desencarnados. Por quê? Porque nós temos a nossa caminhada na Terra. Assumimos compromissos de lar, de família, de filho, de marido, de esposa. E não podemos estar o tempo todo. Aí a gente vai entender por que alguns trabalhadores da doutrina espírita não casam. Não casam.
Se casar, não dá conta. Fica solteirão. Divaldo, solteirão. Raul, solteirão. A Sueli casou, mas descasou, porque o marido também lá pelas tantas, acho que reclamou demais. Então, servir a Jesus é preciso desprendimento, renúncia, que muita gente não está disposta ou não consegue. Gostaria até, mas não consegue. Então, meus queridos irmãos, os dirigentes de casa espírita têm encontrado dificuldades de conseguir trabalhadores da mediunidade. Porque depois que assume o compromisso, ele tem que ser levado a sério. Ele tem que ser levado ao pé da letra, digamos assim, e faltar trabalho. Eu lembro que, algum tempo atrás, uma senhora que frequentava a nossa casa, e frequenta até hoje, ela era católica, filha de Maria, antes de conhecer o Espiritismo. Vocês conhecem essa expressão, filha de Maria, né? Bem ligada à fé, à religião católica. Desde mocinha. E aí ela conheceu o Espiritismo, se tornou espírita. Depois de 5 anos frequentando a nossa casa, ela, um dia, estou eu chegando para o trabalho, e ela cruzou por mim no corredor. Quando ela foi cruzar, ela disse: seu Teotes, eu preciso me confessar com o senhor. E eu senti no confessar a origem dela. 5 anos que ela estava frequentando a casa. Digo: pois não, minha irmã, disponha, no que eu posso ser útil? Não, aqui não. Aqui é o corredor, aqui passa gente. Vamos entrar ali na sala. Várias salas, todas de porta aberta. Tá, vamos entrar. Seu Teotes, vou ser bem franca com o senhor. O senhor sabe que ela usou esse tipo de expressão. O senhor sabe que eu gostava muito mais quando eu era católica? Eu não entendi muito aquilo ali, perguntei: sim, mas por que a senhora está confessando isso para mim? Não, eu acho que eu não fui feliz na expressão. Digo: então explique melhor. Porque, segundo a expressão, a senhora está dando a entender que era muito melhor quando a senhora era católica, que a senhora até está arrependida de ter se tornado espírita. É isso? Não, seu Teotes, não. Eu me expressei mal. Digo: então esclareça. Não, seu Teotes, é que quando eu era católica, a minha obrigação com a fé era ir na missa no domingo. E acabou, seu Teotes. Agora que eu me tornei espírita, nem o meu marido está me aguentando mais. Não é? Porque segunda, grupo de estudo, terça, atendimento fraterno, quarta, reunião de desenvolvimento mediúnico, quinta, desobsessão. Eu passo no centro espírita, seu Teotes, e o meu marido está ficando muito chato. Diga: ah, bom, agora deu para entender. Não é? Porque o Espiritismo exige compromisso. Realmente é fácil achar que a gente comparece ao templo uma vez por semana, 1 hora, quando é 1 hora, e pronto, esgotou o compromisso nosso espiritual com Deus, com o Pai, com Jesus. Não é assim. Então, é por isso que nós dissemos, conhecendo a doutrina espírita e desejando trabalhar na doutrina espírita, tem que ajeitar a vida em casa, com a família. Regra geral não diz assim: agora que ficou espírita está fanático.
não sai mais do centro espírita. Não quer mais conviver socialmente. Já ouviram isso? Né? Não quer mais conviver socialmente. Alguns chegam a perguntar, mas para vocês é pecado ir num churrasco? A gente tem que dizer, não é pecado, não. Gostamos muito de churrasco, mas churrasco na hora do churrasco. Né? Festa na hora da festa. Porque depois que a gente assume o espiritismo, tem aniversário do primo. Tudo bem, o primo convidou, vamos fazer tudo para ir no aniversário do primo e festar com o primo. Depois de atender o compromisso no centro espírita. Essa é a diferença. Então, primeiro o compromisso no centro espírita, depois a festa do primo, da vovó, da criança. Infelizmente, a gente tem que trazer isso aqui. Ou felizmente. E não tem problema, eu nasci em família espírita. Não me privei de praticamente nada até hoje. Vou a tudo. Gostava de ir a baile. 2h13 eu botava uma bombacha, umas botas e convidava a minha cara metade para a gente dar uma bailada. Não tem problema, não é pecado bailar, né? Então não precisa renunciar tudo. Mas primeiro o centro espírita. Não tem sessão espírita de madrugada, né? Os bailes começam depois da meia-noite. Então dá para vir no centro espírita, cumprir a tarefa e depois ir no baile, e na janta, e nisso, e naquilo. Só que a família não compreende, regra geral. Outra coisa que acontece com o médium sente coisas que muitas vezes ele não quer sentir. Quem estuda a doutrina, quem lê os livros sobre o assunto, o livro dos médiuns particularmente, e os que desdobram os livros o livro dos médiuns, sabe que a espiritualidade diz que às vezes esses médiuns muito sensíveis, eles recebem a aproximação de espíritos necessitados de manhã. E a reunião vai ser de noite. Já sente uma dor de cabeça que não tinha de manhã. Já sente uma dor reumática que não estava prescrita antes do tempo. Já começa a fazer exame médico de tudo que é jeito e os médicos dizem, não tem nada, é sadio. Tem um encosto. Né? Encosto, não falam encosto? Já encostaram o irmãozinho ali para se comunicar de noite, ou de tardezinha, ou a hora que for. E isso desacomoda a pessoa, não quer sentir dor, não quer sentir mal-estar durante um dia inteiro. Quem conhece o assunto sabe que os médiuns desse tipo vão para a reunião mediúnica, dão passividade e saem de lá novinhos em folha. Por quê? Porque o espírito que foi encostado desencostou. Né? Os benfeitores desencostaram o moço ou a moça. Essas coisas às vezes perturbam. Às vezes perturbam. Então, meus amigos, assumir compromisso com Jesus é compromisso de trabalho. Mediunidade com Jesus, para o serviço ao próximo. Os benfeitores costumam dizer que está faltando muito médium. Preste atenção. Está faltando muito médium. Por que eles dizem isso? Porque é uma infinidade de gente que desencarna todos os dias
fica perambulando, fica meio perdido, fica na transição. Não sabem, muitos deles que desencarnaram, o que é sério, não sabem que desencarnaram. Ficam perturbando no lar. Vão lá. Causam mal-estar, causam problemas, apavoram às vezes ali naquele lar por um tempo as pessoas que sentem as presenças. Então, se houvesse médium suficiente, os espíritos conduziriam para as reuniões mediúnicas e esses espíritos seriam esclarecidos adequadamente. Imagina uma morte coletiva, tipo o avião que caiu com o time da Chapecoense. 71 falecidos. 71 espíritos zoando por ali, sem entender direito o que aconteceu, gritando em desespero. Imaginemos a mobilização do plano espiritual para atender, para socorrer. Qualquer morte coletiva. Santa Maria, 242 jovens no incêndio da Boate Kiss, que ontem foi a badalação em tudo que foi canal de televisão, pelo menos eu vi, sobre os 4 anos do incêndio da Boate Kiss. Médiuns equilibrados, médiuns que possam dar passividade, doutrinadores competentes, ou seja, conversadores, dialogadores com os espíritos. É preciso ter muito equilíbrio para dialogar com esses irmãozinhos desesperados. Então faltam doutrinadores também. Eu sei que aqui vocês têm o Leoni, que conversa muito. Agora não sei se alguém fez assim, lá atrás. O outro já fez assim, Então, tudo é brinquedo, né? Para a gente não ficar só nessa seriedade da coisa. Mas tem que ter gente competente para dialogar, para conversar. Vou contar outra. Eu vou contar como é que eu comecei a conversar com o espírito. Primeiro que eu não ia à sessão mediúnica no começo. Apesar de ser menino espírita, eu raramente ia à sessão mediúnica. Gostava muito do estudo, da filosofia, estudar tudo que era assunto do espiritismo, mas reunião mediúnica eu ia pouco. Até porque a curiosidade não me forçava a ir, né? Eu já conhecia tudo aquilo desde criança, que era assim. Um amigo meu, muito querido, que está no mundo espiritual, então um dia me levou para uma reunião mediúnica, aí se manifesta um espírito, bem desequilibradinho, e assim, a sangue frio. Ele olhou para mim e disse assim: agora o irmão Teltz conversa com esse espírito. Eu quase morri. Eu não sabia o que eu ia dizer, eu nunca tinha falado com espírito na vida. Em reunião mediúnica, né? Vocês imaginam, quase me mata. Ainda bem que eu era moço e tinha boa saúde. Porque se fosse agora, eu que já infartei, infartava de novo, né? Então, bom, ele diz que agora o irmão Teltz conversa com esse espírito, eu tive que conversar, gaguejando, tremendo, não estava preparado. E alguém pode dizer, mas isso é técnica? Foi a técnica que ele usou. Ele diz, agora eu mato esse cara, eu faço ele trabalhar, né? Foi a técnica, né? E eu tive que falar com o espírito. Aquela noite eu não dormi, pensando no choque que eu tinha levado de falar com o espírito naquela noite. Mas não tem problema nenhum falar com o espírito sem o corpo é a mesma coisa que falar com os espíritos no corpo. Quem faz atendimento fraterno
quem ouve através do atendimento fraterno e tem paciência de ouvir, tem paciência para aconselhar, é a mesma coisa quando o espírito está falando. Só que vai falar com o desencarnado, sem problema nenhum. Aconselha, orienta, ora junto com o espírito, ameniza. É assim. Eu dirijo reunião mediúnica há 40 anos. Então aprendi, é claro que os anos vão dando experiência. Mas é assim, não tem que fugir. É o normal. Então, meus queridos irmãos, essa mediunidade que todos temos tem que ser bem aproveitada por nós, da melhor maneira que pudermos aproveitar. Ninguém é obrigado a fazer além daquilo que está ao seu alcance. Tudo na doutrina espírita é voluntário. Nada é obrigatório. Ninguém ganha dinheiro para trabalhar na doutrina espírita. Tem tempo? Pode, quer, está preparado? Venha para o trabalho. Se não tiver, venha do mesmo jeito que a casa espírita prepara para o trabalho. Agora, quando assumir compromisso, especialmente na mediunidade, confie. Jesus nos ampara, Jesus não nos deixa só. Dr. Bezerra, que é o guia dessa casa, é um dos espíritos de mais luz que está convivendo conosco na Terra na atualidade. Já tem méritos para não estar mais aqui, segundo relatos do próprio Divaldo. Episódios interessantes da vida do Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra, se quisesse, ele já podia estar no outro planeta, no outro local. Ele não quis, ele disse, não, eu tenho muitos amores na Terra. Eu quero ficar mais 200, 250 anos ajudando esses amores da Terra. É preciso nos amar bastante, né? Podia ter ido, está conosco. Quantos outros? Então nós estamos amparados. Alguém tem medo de espírito ruim, espírito sofredor? Isso é outra coisa que muito espírita iniciante, trabalhador, não, mas eu não vou ser médium porque lá se manifestam espíritos maus, malfeitores, espíritos violentos. O mal é muito perigoso. O mal não é perigoso, não. Especialmente do mundo espiritual. É muito mais perigoso dos encarnados. Por quê? Porque o amor é luz. O ódio, a malquerença, o desequilíbrio é sombra. E sombra, onde acender a luz, acaba a sombra, não é isso? Tendo luz, não tem sombra que seja forte. O mal é muito forte, o mal é muito fraco. O mal é muito fraco. Porque onde colocar a luz do amor, do bem, acaba o mal. Temos conversado ao longo desses anos todos com espíritos muito danadinhos, sim. Espíritos que vêm lá dessas regiões muito sombrias e querem agredir, falam em matar. Eu vou matar vocês, eu vou acabar com vocês, vocês não vão continuar com essas reuniões. Aí eu só pergunto, mas matar? Matar como? Eu digo, tu já morreste? Claro que eu já morri. Eu digo, e tu morreu ou só perdeu o corpo? Então a gente dá uma conversada com o menino que quer matar. Não? Quer matar quem? Tu não conseguiu nem a ti matar, não vai matar quem? E por aí a gente vai, conversa com o espírito.
Tu não estás vivendo? Por que tudo isso? No regra geral, são espíritos muito sofridos, muito doentes realmente, mas o amor vence essas coisas todas. Eles vão se dobrando, a espiritualidade vai ajudando eles fazerem uma regressão, voltam um pouco para trás, a gente deixa falar até um determinado momento, e vai provocando aqui e ali, e ele vai se desvelando. Na realidade, ele é um espírito carente de amor. É só o que falta. Há espetáculos extraordinários, quando a espiritualidade traz a mãe desencarnada. Quando ele enxerga a mãe, que ele não enxergava, às vezes, mas faz mais de 100 anos que eu não via minha mãe. Como é que vocês conseguiram isso? Eu não acredito que seja a minha mãe. A espiritualidade traz. A mãe da última encarnação, aquele coração amoroso. E o espírito se dobra. Aceita se tratar, aceita não fazer violência mais contra ninguém, compreende que ele causou todo aquele mal pelos seus atos, que ele não é infeliz porque está sofrendo pura e simplesmente, porque ele fez muita gente sofrer também, e por aí vai. Então, meus queridos, eu já falei um bocado, podia falar mais, mas eu vou tornar mais agradável o nosso encontro. Abrindo o diálogo, questionamentos, perguntas, se eu puder responder, será um prazer. Se eu não puder, eu chamo o Leoni, que o Leoni é meu chefe aqui em Uruguaiana, e ele e a Marli Dardi, né? Que são os meus velhos amigos do passado, que eu sei que estudam muito, trabalham muito. Então, Leoni, tu que é o nosso chefe, tu que é o cacique, posso parar de falar? Posso. E agora? Agora as perguntas. Boa tarde, amigo Teltz. Boa tarde. O irmão falou algo interessante, que está faltando médium, que a espiritualidade, devido ao grande número de desencarnes, não está, assim entendi na sua conversa, não está tendo médiums suficientes para atender aos espíritos. Quer dizer, a fila lá é pior que a do SUS aqui. Bem maior. Então, como é que fica, não tendo médiums, esse atendimento a esses espíritos? Pois é, não é? Essa pergunta dá para a gente retroagir um pouquinho e perguntar como é que ficava quando não tinha espiritismo organizado. O espiritismo só tem 160 anos, vai fazer agora, esse ano. Então, as perguntas desse tipo são interessantes. Muito obrigado pela pergunta. Há 160 anos atrás não existia espiritismo. Como é que a espiritualidade atendia? Do jeito que dava. Com os médiuns que existiam. Muito menos médiuns. Católicos, evangélicos, budistas, shintoístas, quando esses médiuns muitas vezes se prestavam para o transe, independente da sua vontade, eram levados muitas vezes ao transe, compulsoriamente, na marra. Tinha mediunidade, tinha o dom, precisava socorrer, precisava do chamado choque anímico, e eles encontravam o médium, de qualquer religião ou sem nenhuma religião. Esses pais de santo, esses curandeiros, esses ervateiros, todos médiums,
muitas vezes serviam de instrumento para atender e socorrer. Não era uma coisa organizada, mas médium, como todo mundo é, eles davam um jeito. E quando não achavam ninguém, acudiam do jeito que podiam acudir, como sempre acudiram. Sempre acudiram. Lembra do louquinho aquele do cemitério, que era atazanado por uma multidão de espíritos? Narrativa do Evangelho de Jesus, que eu não me lembro qual o capítulo, qual o evangelista. Né? Ele vivia pelo cemitério, dormia no cemitério, era completamente tomado pelas entidades espirituais. Até que veio Jesus. Diretamente Jesus tratou-o, não é? E afastou. Que queres tu de mim, Jesus de Nazaré? Disse o Espírito em determinado momento. Quem és tu? Perguntou Jesus. Quem és tu? Eu sou legião, porque convivo com esse homem há muito tempo. Uma legião de espíritos, obrigando aquela criatura a ficar lá no cemitério, viver ali como um verdadeiro alienado mental. A mediunidade sempre existiu. Então, como é que era o socorro? Nós vivemos naquela época, mas eu confesso que não me lembro de nada disso. Nós estávamos lá. Mas tinha forma de socorrer sempre. E vai continuar tendo. Sempre. Mas precisamos de muitos médiuns. Muitos. É o que os espíritos benfeitores dizem. Falta médium. Em tudo que é casa espírita. Precisávamos ter reuniões mediúnicas assim de manhã, de tarde e de noite. Uma solução, aí tem uns companheiros que sempre têm uma flexibilidade de raciocínio. Ao invés de atender espíritos necessitados, não seria melhor educá-los? Para que eles, passando para o mundo espiritual, não precisassem de socorro? Sem dúvida. Vamos educar? A nossa educação é bem boazinha? Nosso sistema educacional? Nós temos uma formação ética, moral, adequada? Porque se só desencarnassem espíritos bons, ninguém precisava fazer reunião mediúnica para tratar espírito. Então a gente tem que chegar nesse entendimento. Vamos trabalhar as crianças desde pequenininhos. Vamos educar. Vamos dar amor. Vamos ensinar ética, evangelho. E eles serão cidadãos dignos. E quando desencarnar, não vão dar tanto trabalho. Para você ter uma ideia, no Brasil, pelo censo de 2010, que nós tínhamos uma população de 195.200.000 habitantes no Brasil, em 2010, 124, quase 125 milhões se declararam católicos. 47 milhões por aí, evangélicos ou protestantes. E espíritas, 3.800.000 e uns quebrados, não dá 3.900.000. Pelo censo de 2010, que foi um censo feito por amostragem. Portanto, falho. Todo mundo achou que o censo não merecia crédito. Pelo menos foi isso que eu li em muitos órgãos da imprensa. Mas é o censo, é o último, de 10 em 10 anos.
Então, 125 milhões, mais uns 50 milhões, 175 milhões, acreditam e aceitam a vida única. Nós espíritas somos uma minoria, uma coisinha de nada. E o Brasil é o maior país espírita do mundo. Tem que crescer muito a doutrina espírita, tem que avançar. E por isso, médiuns, expositores, trabalhadores, gente engajada, precisa realmente aparecer para multiplicar. Pouquinho de fermento leveda toda a massa. Linguagem evangélica. Um pouco de fermento leveda, faz crescer. Vamos continuar, largando o nosso fermentinho. Não é isso, Marli? Vamos largar. Mas muita gente vai na casa espírita e às vezes até nem se comporta como espírita, o que é profundamente lamentável. Frequenta para receber passe, para buscar água fluidificada. Não é isso? Para ouvir os espíritos até. Parei, vamos ver outra pergunta. Fale, meu irmão. Boa tarde, irmão Teltz. Meu nome é Miguel. Naquela comparação que o senhor fez ali com relação à irmã católica, eu também venho de uma família católica e realmente era muito mais fácil ser católico, porque basicamente nós resumíamos em pagar o dízimo, assistir uma missa por semana e dar uma esmola, e dali saímos, digamos assim, descomprometidos. E a doutrina espírita realmente ela chama a gente para um compromisso muito maior, aonde realmente muitas vezes nós não conseguimos conciliar tudo aquilo que temos para fazer, trabalho, família, centro espírita, filhos. Essa questão de muitas vezes as pessoas não abraçarem realmente a doutrina para trabalhar, né? Para realmente somar mais, crescer mais. Ela é normal pela dificuldade, porque realmente, na minha opinião, ser espírita não é fácil. Então, ela está dentro de uma normalidade, ou o movimento espírita está deixando assim de agir ou de fazer alguma coisa para trazer mais pessoas assim para essa realidade do compromisso, para que sejamos mais espíritas até fora da casa espírita e não somente dentro da casa espírita. Meu irmão, como é teu nome? Miguel. Miguel. A questão que o Miguel trouxe é crucial. Cuidar do lar, cuidar dos filhos, atender compromissos de família, atender a doutrina espírita, assumir compromisso na doutrina espírita. Isso é muito sério, meus irmãos. Tanto que eu cheguei a falar aqui que tem alguns companheiros que preferem não casar. Eu fiquei sabendo agora há pouco que um destacado orador do nosso movimento espírita parece que está separando da esposa ou já separou. Eu não sei se é verdade, não citaria o nome, né? Não citaria o nome, não sei se é real, mas levei um choque quando me disseram. Sabia que o fulano separou da esposa? Eu digo. Aí a gente se questiona, por quê? A esposa não aguentou o cara. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu não sou modelo para ninguém, mas como eu trabalhei 40 anos num asilo de idosos,
com responsabilidade, muitas vezes a minha mulher diz, pega a tua cama e vai logo morar lá. Né? Cansou de me esperar para almoçar, e chegou um tempo que ela diz, não te espero mais para almoçar, tu não chega nunca na hora do almoço, a comida esfria. Então, realmente é delicado isso. E por isso, aqueles irmãos que querem assumir o compromisso com Jesus, porque o compromisso é com Jesus, não é com o Centro Espírita Paz em Jesus, ou com fé, luz e caridade, ou com amor e caridade. É com o Centro Espírita indiretamente, mas na realidade o compromisso é com Jesus. Eu estou apto às minhas renúncias para ser um cristão que Jesus possa confiar? Perguntas desse tipo. Eu tenho condições? Qual é a minha principal obrigação? É frequentar o Centro Espírita ou é atender minha casa? Pergunta danada. Não é? Se possível, atender a casa e o Centro Espírita. Se não for possível, fica com a casa. É a minha opinião. Fica com o lar, fica com a família. A nossa tarefa é no lar, é na família, é educar os filhos, é conduzir a família para o bem. Porque só ir para o Centro Espírita, muita gente tem desfeito o lar, ou seja, tem separado, porque quer servir a dois senhores às vezes, né? Desculpe a expressão, é a que me veio. Dá para servir a família e dá para servir o Centro Espírita? Dá, mas exige renúncia, exige tolerância, exige paciência, tua e dos teus familiares, que muitas vezes não vem o pai, não vem a mãe, porque o pai não fica em casa. Então, qual é a finalidade da encarnação? É nos tornarmos melhores, é evoluirmos moralmente, é sair daqui um pouquinho melhor do que quando nós chegamos aqui. Exemplificar. Eu posso ser um excelente cristão vivendo com os outros normalmente e me cuidando nos atos. E se eu não posso assumir compromisso com a casa espírita, eu tenho que conversar com meus dirigentes e dizer, olha, não está dando. Se eu continuar nesse ritmo, eu vou ter que me separar. Não é? Fale, meu irmão. Irmão, quer dizer, como eu conheço o senhor faz tempo, e o senhor também me conhece há bastante. Senhor, eu só lhe digo uma coisa. O senhor leu a parábola do semeador ou lavrador. Você lembra das sementes simples? Eu estou entendendo que tu falaste sobre a parábola do semeador e que tu me conhece há bastante tempo. Isso eu entendi. O que mais que tu está me dizendo que eu não... Está perguntando se o senhor lembra da passagem. Sim, sim. E não podemos sugerir que no que o senhor disse, o fermento, eu digo, não é por esse lado, mas sim da semente.
sol queima. Entendeu, seu teto? E depois caiu no sol. Pode falar com as tuas palavras o que ele está dizendo? Não, ele está tentando fazer a narrativa da parábola, que caiu em terreno pedregoso, espinhoso, até chegar ao terreno fértil. Aí tá. Terreno fértil que veio, surgiu o Espiritismo. Tocando palavra do fermento. Mas por que o senhor compare o espiritismo com a semente que caiu no solo fértil? E é o fermento, é isso? O espiritismo é a semente que caiu no terreno fértil, não o fermento. Caiu no terreno fértil. O espiritismo é um tesouro. O espiritismo é um tesouro. O que seria de nós sem o espiritismo, gente? O que seria de nós? Mas as explicações dos porquês das coisas, meu irmão, quem nos dá? Com a crença na vida única, não há justiça divina, não há nova oportunidade, sorte após a morte decretada, o céu, o inferno, o purgatório para os católicos, e para os evangélicos não tem nem purgatório, é só céu e inferno. Ou vai para o céu ou vai para o inferno, ou ser salvo ou está condenado. Então, o Espiritismo nos explica, nos conforta, nos consola, nos ilumina, não é? Nós precisamos da doutrina espírita para equilibrar as nossas vidas. Nós somos espíritos necessitados. Às vezes as pessoas olham para a gente, especialmente para aqueles que estão aqui em cima, que pregam, que expõem, como se fossem assim meio santos. Nós somos espíritos endividados. No meu caso, eu assumi o campo da divulgação. Mas, primeiro que eu não conheço direito o meu passado. Eu tenho uma ideia de uma encarnação que eu tive no passado, no máximo 2. E eu criei muito problema 500 anos atrás, quando eu estava encarnado. Andei me complicando muito. Guerra entre católicos e protestantes, isso há 500 anos atrás. Essa eu tenho certeza que é real. O Leoni parece que quer lembrar de outras passagens aqui que são. Leoni, quer me ajudar ou quer me atrapalhar, Leoni? Uma sugestão, não baixa o nível do diabo. Tem nível mais alto. Não, eu estava ouvindo a questão dos espíritas terem que renunciar ao espiritismo, porque para ter que ficar com a família. Eu não sou muito concordino dessa posição, pelo motivo simples. Eu vejo todos os evangélicos e outras religiões, toda a família seguir a religião que a pessoa está. No espiritismo, não. Eu renuncio a minha mulher, ou renuncio o espiritismo. E eu fico pensando o seguinte, a quem é, afinal de contas, que eu, Leoni, assumi a primeira responsabilidade? Foi com Jesus ou foi com a minha família? A minha família não seria interessante se eu estou sendo espírita, e é uma doutrina que me dá uma condições melhores, eu levar minha família comigo, ou sair do espiritismo para ficar com a minha família? Aí eu vou voltar a ser o mesmo herege que sempre fui. Poxa, mas é meio complicado, eu não queria fazer isso. Nem deve, né? Entende? Essa é a questão. Olha bem, eu vou para o espiritismo, consigo, harmonizo a minha vida, equilibro a minha forma de ser, e aí daqui a pouquinho a minha mulher diz, então vou me deixar, vou arrumar mais serviço no espiritismo, sabe? Porque não é, eu não concordo. Eu acho que aí chega um momento que as companheiras, né, não podem ser egoístas. Bom,
Não é verdade. A mulher não consiste do homem. A mulher vem para o espiritismo, o cara bota a mulher no crudão, abandona lá, porque eu acho errado. Porque eu vejo que as pessoas, as outras religiões, as pessoas se acompanham, são fraternos. Então, há de ter um sacrifício, se há uma melhora na criatura, uma transformação, para que o lar viva equilíbrio. Quando você exige a presença constante da pessoa junto, nem sempre isso é o melhor. O melhor é quando as minhas ações são benéficas para a relação do casal e para a relação da família. O deixar não significa a solução. Eu vou ter que voltar novamente, e ela também, porque eu também tenho um comprometimento com ela. Isso eu também sei. Agora, se eu estou servindo Jesus, eu não estou servindo a outra criatura, estou servindo Jesus. E é aí que eu fico em dúvida, mas eu prefiro ficar com Jesus. Não que minha mulher não seja boazinha, legal, faz 45 anos que estamos juntos, mas agora ela resolveu ficar quietinha, então eu estou muito feliz. Tá, Me provocaste, Leoni. Eu posso dar o testemunho que eu ouvi hoje da boca da senhora sua esposa. Não, Tasso, não. Olha, eu quero parabenizar o Leoni, porque eu ouvi da Nelly hoje ela dizer que ela é evangélica, mas ela é também espírita. Coisa que há 30 anos atrás, duvido que a Nelly dissesse isso. Duvido. Eu conheci o Leoni e a Nelly há mais ou menos 30 anos atrás. Não é? E ela era bem fanática. E como é que hoje ela diz que é evangélica, mas também é espírita? Sem dúvida pelos teus exemplos, meu irmão. Tu estás de parabéns. Tu estás de parabéns. Mas nós não podemos achar que todos os lares serão assim. Não. Vai ter gente que diz, ou eu ou o centro espírita. E como a pessoa está começando, às vezes, ela vai ter que enfrentar esse dilema. Está indo muito no centro espírita. Se continuar aí, eu te deixo. Não é? Tanto o homem quanto a mulher. Eu não estou dizendo só a mulher, eu estou dizendo os dois lados da coisa. E aí? Aí tu disse, eu quero servir Jesus. Isso é muito amplo, isso é muito delicado. Dá para servir Jesus na família bem? Dá? Eu preciso ter o rótulo de espírita e viver no centro espírita e acabar com a minha família? Me parece que não. Eu posso conviver. Eu não queria falar isso, mas eu vivi esse drama em casa. Eu vivi. Muito moço. Porque eu comecei a falar em público com 24 anos. Então, vocês imaginam, chegou um determinado momento que a minha esposa começou com a conversa e foi indo, e eu estava entendendo que ela estava querendo dizer o espiritismo. Eu tomei uma decisão, que não é o caso, que eu não vou fazer revelações aqui da minha vida íntima. Mas eu tomei uma decisão ali na hora. E digo para vocês, não me arrependi de ter tomado a decisão. Estamos juntos há 50 anos, entre tapas e beijos. Não é? Não pense que é fácil. Trabalhadora, se tornou espírita, mas dizer que ela é uma teteia e que eu sou um bijuzinho, não é assim. Não é assim. Tem hora que o pau pega mesmo para valer. Não é? Dentro de casa. Quando eu digo o pau pega, é a discussão, a briga, o não concordo. Tem direito não concordar. Equilibrar isso
Isso é uma ciência, nem todo mundo sabe equilibrar isso. Então, Leoni, eu não estou dizendo que os irmãos espíritas que assumiram o compromisso com a doutrina larguem o lar para ficar só espírita. Não é isso que eu estou dizendo. Não há necessidade disso. Mas haverá momentos em que essas questões se apresentarão no lar. E o nosso grande testemunho é dentro do lar. É dentro do lar. Se a gente só encontrasse alma gêmea na Terra, né? A gente não encontra alma gêmea. A gente encontra alminhas complicadas. Somos todos complicados. E mesmo encontrando a dita alma gêmea, será que vão concordar em tudo? Não vão concordar em tudo. Nós nascemos, a nossa encarnação, né? Viemos a nossa encarnação e viemos com a disposição física da mediunidade. Somos médiuns ostensivos. Mas devido a inúmeras situações da vida, não consigo conciliar o meu trabalho mediúnico na casa espírita e a minha vida. Não conseguindo trabalhar esta mediunidade, que problemas poderá ocorrer comigo? Irmão, a tua consciência é que é capaz de te dar resposta. Depende da situação que tu estás enfrentando. E a tua decisão, porque Deus deu o livre-arbítrio para nós, não é? Nós somos livres para tomar atitude. A atitude que quiser. Se algum espírita quiser matar, ele pode matar? Pode. Deus deixa. Deus deixa tudo. Então, é a consciência da gente. É bom para mim, Paulo de Tarso, nem tudo me é lícito, nem tudo me convém. Não é isso? É lícito, mas convém, é bom para mim. Aí as decisões são nossas, aí é o nosso crescimento espiritual. À medida que vamos enfrentando o obstáculo aqui, ultrapassamos aquele com galhardia. Bem, tem outro na frente, ou será que não vai ter outro? Se ultrapassar o segundo, tem um terceiro. Se ultrapassar o terceiro, bem, tem um quarto. Vamos desencarnar com obstáculos pela frente. Sempre. Não vai ter terreno fácil. Como lembrou o irmãozinho. O solo é pedregoso. Caminhar no meio dessas pedras, no meio desses altos e baixos, é o burilamento do espírito, é o aprendizado. Então, a tua consciência, meu irmão, vai te responder. Estou tomando atitude por comodismo ou não? Vamos, me lembrei de um ângulo da vida na Terra, o da honestidade. Quanta gente está rica nesse país roubando? Será que eles vão estar bem com a sua consciência? Agora e particularmente depois, quando voltarem? Essa gente que desviou esses milhões todos, como é que vai estar a consciência desses políticos que enganaram, que se locupletaram, que tiraram da merenda escolar, que tiraram das estradas, que tiraram dos hospitais? Essas consciências vão ter paz? Não, mas eles tomaram decisões. Então, o cuidado é esse, é nós buscarmos o equilíbrio, tanto quanto possível. Eu trabalhei em administração, o Leoni trabalha em administração, e quem trabalha em administração sabe o quanto as tentações aparecem.
o quanto é difícil ser honesto neste país. Porque trabalhando em administração, eu fui tentado subornar desde novinho. Desde novinho. Graças a Deus e ao Espiritismo, eu pude me manter decente. Mas quantos não conseguem? Quantos vendem a sua consciência? O Leoni está aí, ele me disse, eu não ganho uma concorrência sequer. Por quê? Porque eu sou honesto. Eu não pactuo com desonestidade. Então, tudo que é concorrência aqui, para esse negócio de frete, que é a área dele, aduaneiro, né? Eu não ganho, porque eu dou o preço justo, ninguém quer, todo mundo quer barganha, quer suborno, quer bola, quer corrupção. Tem coisas que, para ser espírita, nós temos que ter um mínimo de dignidade. Não vamos ser santos, não. Ninguém é santo. Mas não vamos cometer erros crassos, graves, sabendo que estamos nos metendo em arapucas, em abelheiras. Faz mal isso. Não sei se respondi. Tem um irmãozinho ali que quer fazer a pergunta. Seu Teotes, boa tarde. Meu nome é Fábio. Fale, eu gostaria de fazer uma pergunta, não duvidando do Espiritismo, nem dos critérios do Espiritismo, né? A pergunta é a seguinte, vou ser bem objetivo com o senhor, quero que o senhor me responda, por favor. Qual é a teoria científica, material, que explica que existe a reencarnação de verdade? É só isso. Meu irmão, hoje nós temos dezenas, para não dizer centenas de livros tratando da reencarnação. Da comprovação com critérios científicos da reencarnação. Um dos últimos campos que foi pesquisado foi de um delegado de polícia do Paraná, que era identificador, datiloscopista. Então ele, como delegado, ele fazia a ficha do criminal, do irmão que chegava, e tirava as impressões digitais. Ele se aposentou, era espírita, se tornou espírita, e achou que aquele era um campo da área científica que ele podia comprovar. E ele tem um livro sobre isto, comprovando. Muitos dos falecidos que se apresentaram na sessão espírita, vamos dizer, tiveram entrevistas com ele como delegado, davam nome e tudo. Ele, como tinha o fichário, as fichas, né, tinha médiums de efeitos físicos, o espírito deixava a digital e ele comparava a digital do morto com a digital do encarnado, era a mesma. Esse é um modo de comprovar a reencarnação. Esse é um. Mas tem dezenas de outras formas de comprovar. Crianças, o mais significativo são crianças que lembram do passado. Crianças pequenininhas que dão comprovação da vida anterior, dão o nome da vida anterior, dão o local em que elas viveram, dão os nomes dos pais que elas tiveram na outra encarnação, e tudo pode ser e já foi comprovado. Local que morreu, tipo de morte. Chegam a dar o meu túmulo da última encarnação, está lá na cidade tal, na Inglaterra, número tal, dão o túmulo. Isso na Índia. Um menino indiano, dizendo que o nome dele não era aquele da Índia, que ele não era dali, que ele era da Inglaterra. E aí foram pesquisando, e o guri morreu afogado num determinado local, numa represa.
E os pesquisadores foram lá e comprovaram tudo. O meu túmulo está no cemitério tal, o meu nome era tal, número tal, o túmulo, tudo comprovado cientificamente. Então tem muitas formas de comprovar a reencarnação. Cientificamente. Claro que quem não quiser ver, não vê. Não aceita. Não, mas isso aí, isso é coisa de vocês. Isso é coisa de vocês que creem nisso. Tá bem. O que nós vamos fazer? Não podemos... Uma pergunta sussurrada. Não quiser fazer no microfone, mas pedindo para o senhor fazer um comparativo, né, das reuniões mediúnicas e como houve essa evolução no decorrer do tempo. O senhor que tem grande experiência no caso. E os lados benéficos ou não desses processos. Quando eu era criança, como eu era filho de espírita, e naquele tempo os pais levavam os filhos para a sessão, eu frequentei sessão mediúnica, eu vi espírito falar com 8 aninhos. 8 aninhos eu já estava no centro espírita vendo o espírito falar. E lembro muito bem, eu não esqueci até hoje, a primeira comunicação de um espírito. Porque se manifestou e dizia, eu estou doente no hospital. Eu estou no quarto 26 do Hospital de Caridade, lá em Santa Maria, quem conhece, tem o Hospital de Caridade. E ele dizia, eu estou doente no quarto 26. O doutrinador foi questionando. Aquilo, para um guri de 8 anos, nunca mais esqueci na vida aquela comunicação. Então, naquele tempo, as reuniões mediúnicas tinham assistência. Até de criança. Até de criança. A coisa evoluiu, se concluiu pelo estudo, pelo que é mais adequado, que não se deve levar criança em reunião mediúnica. Primeiro item. Segundo item, que assistência em reunião mediúnica pode ser assistência de um tipo ou de outro tipo. Então, quando tem pessoas preparadas para assistir a mediúnica, digamos aqui, no Paz em Jesus, muitos irmãos são frequentadores e não frequentam mediúnica, mas são assíduos, são trabalhadores da casa, têm atividades, ou não têm, mas são sinceros e espíritas. Por que não fazer uma reunião mediúnica, onde os trabalhadores que nunca assistiram a mediúnica possam estar de assistência, porque são todas pessoas preparadas. Não vejo nenhum empecilho nisso. Claro que se limita hoje ao grupo mediúnico, mas às vezes a pessoa quer satisfazer uma curiosidade, eu quero ver. Bom, eu estou me convidando para ser médium, mas eu nunca assisti uma reunião mediúnica, deixa eu assistir pelo menos uma. Qual é o problema do trabalhador da casa assistir uma reunião mediúnica? Na plateia ali, na segunda corrente, não existe isso, mas em todo caso, na terceira corrente. Porque antigamente os centros espíritas tinham corrente mesmo. Quem conheceu os centros espíritas antigos, tinham uma cerquinha assim e era uma corrente que separava o pessoal daqui do pessoal dali. Então fica na segunda corrente. Era diferente. Não é que fosse pior, mas é muito ruim não ter uma harmonia desejável no grupo que está participando da reunião mediúnica. Então, desde que não existam curiosos, gente que nunca ouviu falar, gente que vai começar a se apavorar do que está ouvindo, gente que vai sair traumatizada da reunião mediúnica. Em Santa Maria tinha um irmão que já está no mundo espiritual, que ele fazia mediúnica pública.
era um horror. Era um horror no sentido de que cansei de ser procurado por pessoas para me perguntarem se aquilo era reunião espírita, séria. E pessoas traumatizadas, e se espiritismo é aquilo, eu nunca mais entro num centro espírita. Cria trauma para quem não está preparado. Agora, para quem já tem preparo, tem estudo, conhece, debate, dialoga, tira dúvida, e nunca participou, não vejo por que a direção da casa não propiciar um encontro, outro, de vez em quando, com aqueles que são candidatos e querem conhecer mais intimamente a reunião. É o meu parecer, salvo melhor juízo. Quem quer falar? Fale, meu irmão. O tempo está indo, né? Até às 6, mas ainda tem 17 minutos. Serei sintético. Eu gostaria de lhe perguntar qual o conselho, ou melhor, qual a orientação que se possa dar a todos os médiuns iniciantes, por assim dizer, no trabalho mediúnico prático. Qual o conselho? Seriam muitos conselhos, né? Muitos conselhos. Médiuns iniciantes, médiuns que ainda não conhecem com profundidade. Cautela, vigilância, oração, cuidado com seus pensamentos, porque a mediunidade é o pensamento, né? É a sintonia. Entra na sintonia, e sintonia de encarnados e desencarnados. Porque pessoas acham que só recebe influência de desencarnado. Não. Recebe influência de encarnado. Tipo, brigou com o noivo. Ou com a noiva. Não é? E aí o noivo ou a noiva diz, esse infeliz ou essa infeliz me paga. E começa a mandar umas vibraçõezinhas meio... Acha que não atinge? Da onde surgiu a expressão, está com mal olhado? É daí, não é? Ódio. Quanta separação que redunda em ódio. Eu odeio aquele infeliz ou aquela infeliz. É o obsessor encarnado. Então, médium iniciante, ele tem que cuidar de tudo isso, porque senão ele sintoniza numa faixa negativa, e se ele não tem condições de sair, às vezes ele entra num processo obsessivo sério, problemático. Cuidar os pensamentos, cuidar a sintonia, orar, evangelho no lar, preces, passes. Às vezes tem que tomar passe. Em suma, às vezes tem que vir para o trabalho desobsessivo, botar o nome no trabalho desobsessivo, porque o companheiro espírita está obsidiado. Não é incomum achar gente espírita obsidiada. Ou será que é só os outros que ficam obsidiados? Nós espíritas ficamos também. E não é tão difícil encontrar espírito obsidiado, não. Não é? Fale, irmãzinha. Tá. Seguindo a pergunta dele para os médiuns iniciantes. Uma relação entre os estudos teóricos, que tem na casa normalmente, e a prática da mediunidade. Porque a minha dúvida seria, eu já participei de algumas mediúnicas, porém os estudos parecem mais a evolução, mais para tu entender. A prática ali é outra. Então, como é que a gente poderia aprender a prática, no caso?
praticando. Qual seria a tua... Só se aprende a prática praticando. Como tu disse ali, tu ficou apavorado quando te perguntaram para tu falar com o espírito. O que tu ia fazer? Então, qual é a relação? Tem que praticar. Como é que um atleta se torna um excelente esportista, um as do seu esporte? Praticando muito. Um atleta de basquete tem que pegar a bola e ir para a quadra bater bola dia e noite. Fica um as, do tipo aqueles jogadores americanos. Treina pouco, vai pouco, estuda pouco e acha que só é médium quando está no centro espírita, que é outro equívoco. É outro equívoco. Sou médium lá na sessão. Fora da sessão eu não sou médium. Não, nós somos médiums o tempo todo. O tempo todo, meus queridos. Não é só na sessão. Fora da sessão, acho que nós somos muito mais médiums, porque nós passamos a maior parte do tempo fora da reunião mediúnica. Então, no trabalho, no escritório, alguém lhe dá uma xingada. Se eu respondo com outra xingada, eu entrei na sintonia do desequilíbrio e posso me desequilibrar, não é? E sou médium. Ali pode iniciar um processo obsessivo, um pensamento violento, de violência, para responder à violência recebida. Tem que cuidar muito, 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 muito. Esse é o conselho para os médiuns iniciantes. Muito cuidado. E para os médiuns experientes, a mesma coisa. Não vá achar que porque médium experiente, que não tem que vigiar. Senão a gente cai. Nós somos espíritos frágeis. Tem que cuidar. Fale, irmãzinha. Há um doutrinador numa reunião mediúnica. Há também o vidente, a vidente. E eles devem trabalhar em harmonia. Às vezes o doutrinador não é vidente, mas há um companheiro vidente. Como fica uma reunião? É o meu caso, eu não vejo espírito e doutrino. Tenho a felicidade de ter uns 2, 3 médiuns videntes no grupo. Eu não fico questionando o médium vidente se ele viu ou não viu, quem é que ele viu. Quando ele relata naturalmente, relata naturalmente. Estou vendo em tal lugar, junto com o irmão tal, junto com a irmã qual, um espírito que se apresenta luminoso. Eu não dou muita conversa para isso aí, porque o vidente é médium igual a todos os outros. Se começar a supervalorizar o vidente, dali a pouco o vidente toma conta da sessão. Com todo respeito. Só ele que vê, só ele que descreve, só ele que... Então, viu? Ótimo, que bom. Muito obrigado, meu irmão, pela sua sensibilidade, que você está relatando que tem um irmão nessas condições. E dou sequência à reunião. Muito bom. Não é? Porque senão... E muitas vezes, um equívoco que também acontece com alguns doutrinadores menos experientes. Eles querem a confirmação. Se tem 2, 3 videntes, o vidente diz que está vendo, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes. Aí um dirigente menos experiente vai talvez pedir, tem algum outro médium que confirma a presença do Dr. Bezerra? Primeiro que já é um problema, o outro que viu já vai se sentir melindrado. Porque eu vi, ele está botando em dúvida, quer confirmação? Já começa a criar problema na sessão. Né? Outra coisa, porque um vê, necessariamente o outro não precisa ver. O outro vê outro quadro, ele está noutra faixa de sintonia. Muito bom. É diferente. Ele diz, não estou vendo o Dr. Bezerra, mas eu estou vendo um outro espírito. Porque a faixa de sintonia que ele está, deu para entender? Então esse negócio de confirmar a vidência é muito delicado.
Não sei se respondi. Respondeu, muito obrigado. Ajuda muito. Ajuda. Tá? Fale, querido. Meu nome é Andréia e eu quero pegar a parte da gente espírita fora da casa. Da casa espírita. Isso. Eu sou mãe dela e ela às vezes diz: mãe, como tu é chata. Mas no sentido da vida particular. Tem lugares que eu entro e para mim é um choque. Me sinto mal. Não quero mais voltar. Não me sinto bem. E aí eu quero que o senhor contribua nessa parte, se eu estou tão errado assim, em evitar lugares, seja no jantar, no churrasco, ou na casa de alguém, que eu não me sinto bem. Começa a ter um mal-estar no estômago, ou uma sensação de querer fugir do local. Uhum. Natural. Ninguém gosta de ficar num lugar que não está bom. Conforme a sensibilidade, por isso que eu disse que às vezes as pessoas não querem assumir o compromisso, desenvolver. Mas eu já sinto um monte de coisas, se eu for para lá eu vou sentir muito mais do que isso. E eu não quero sentir mais do que isso. Porque a pessoa começa a se sentir diferente. Começa a se sentir fora da situação. Então é natural. O médium, quanto mais sensível, ele se sente à vontade ou não se sente à vontade em certos ambientes. Né? E filho achar mãe chata, o pai, isso não é muito de estranhar, viu, irmãzinha? Como eu sou pai de 6 e ainda criei mais 3 adotivos, como eu ouvi: pai, tu é muito chato. Pai, tu é muito quadrado. Pai, isso era no teu tempo, agora não é mais isso. Eu digo: olha, o que é verdade? O que é verdade? Verdade não deixa de ser verdade nunca. O que é mentira é que altera, não é isso? Então, é por aí. A senhora não é a única, não é a primeira e não será a última. Se se sentir mal, a sua consciência lhe diz: fico ou não fico? Se a sua consciência disser não fica, não fique, que não é muito bom. Irmão Telce, fale. Boa tarde. Boa tarde. O senhor colocou que na realidade a gente sabe o número imenso de espíritos que desencarna, né? E realmente o número muito pequeno de casas espíritas, suficiente, digamos assim, para orientar e consolar esses espíritos que ficam ainda ligados à crosta, né? Ficam ainda presos, sem dizer... Muitas vezes ao próprio corpo. Ao próprio corpo. E a gente, por exemplo, na mesa mediúnica, na evidência, muitas vezes você vê que são dezenas e dezenas de espíritos que são ali trazidos. A gente está todos imbuídos do amor, consequentemente estamos ali meia dúzia de médiuns, que não dá para dar, na realidade, a oportunidade para todos aqueles que são ali trazidos, mas a gente sabe também que o recurso da prece final todos recebem. Mas o mais importante seria a orientação, né, e o consolo que se possa dar para aqueles espíritos. E muitas vezes você vê os nossos companheiros, nós mesmos, o irmão que dirige o trabalho, que dá a orientação, aquele que se comunica um espírito muitas vezes rebelde, muitas vezes difícil de receber a palavra, ser orientado, e se perde lá 20, 30 minutos conversando com esse espírito. Não digo perder, porque o objetivo, o irmão que está conversando, ele está cheio de amor e nós também estamos vibrando para que aquele espírito atinja o objetivo, ele se tire a revolta, realmente consiga perdoar e ser amparado, levado para a espiritualidade, né? Mas é o correto? Seria o certo? É o que se faz, o intuito, por exemplo, do nosso entrevistador, o nosso irmão que está ali dialogando com o espírito, às vezes ficar 20 minutos ou mais com aquele espírito? Essa é uma questão delicada também. Mas o senhor enquanto o senhor me perguntava, eu quero lhe agradecer pela pergunta, porque tem um aspecto que eu não considerei e que agora eu vou considerar.
são muito poucos médiums. Só que a espiritualidade, eles têm recursos que nós desconhecemos. Os médiums videntes, não uma nem duas, são dezenas de vezes, descrevem no início das reuniões mediúnicas que a espiritualidade trouxe aparelhos de televisão, aparelhos médicos, aparelhos para transfusões, etc. A sala mediúnica se torna uma sala quase que cirúrgica. E, como não tem médium para todo mundo, e como a reunião só dura 1 hora, 1 hora e um pouquinho, eles filmam a reunião. A espiritualidade maior filma, passa na TV para grupos e grupos de desencarnados naquela mesma faixa evolutiva. Tu doutrina tu está doutrinando 30, 40, 50, a espiritualidade tem essa forma de usar a reunião mediúnica. Então nós não temos ideia, mas isso é real. Eu ia esquecer de falar esse detalhe. Então, quando se atende 4 espíritos numa noite, quando se atende numa noite de 1 hora 5, é muito. Comunicação direta, fora as psicografias. Não são só 5 espíritos que são atendidos. São um grupo de espíritos que estão naquela mesma problemática, naquela mesma faixa, que pelos recursos audiovisuais, na forma de falar, porque eu não sei falar outra coisa, que o plano espiritual tem, eles projetam isso, eles ampliam. Para entender, uma vez eu perguntei, para a gente entender melhor, eu perguntei para o Divaldo, era uma coisa que me encucava. Divaldo, quantos centros espíritas tem nesse país com o nome de Dr. Bezerra de Menezes? O Divaldo, não sei, Teos. São milhares. Respondeu o que eu queria ouvir. Milhares. Aí eu continuei perguntando. E agora? Me diz uma coisa. Quantos centros espíritas Dr. Bezerra de Menezes começam mediúnicas às 8 horas da noite? Milhares. Vamos em frente. Como é, Divaldo, que os médiuns videntes veem o Dr. Bezerra em cada centro espírita desse, e são médiuns confiáveis? Aí o Divaldo, posso usar aqui ver se tem uma canetinha aqui. O Divaldo me explicou o seguinte. O Dr. Bezerra é um espírito tão evoluído que, primeiro, naquela época, existiam mais de 2.000 médicos trabalhando na equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Hoje, deve ser mais de 4 a cerca de 5.000 médicos sob o comando do Dr. Bezerra de Menezes. Então, esses médicos, os que são realmente, vamos dizer, da inteira confiança do Dr. Bezerra, ele autoriza que tomem a sua aparência perispiritual, modificam o perispírito. Então, disse ele, eu não tenho a canetinha, mas não tem problema. Tem? Imaginemos, eu vou fazer aqui. Isso aqui é um farol. Aqui é um farol que ilumina para tudo que é lado. Irradia, né? Então imaginemos, o Dr. Bezerra, ele tem uma estação transmissora que ele é o foco, o grande foco de luz.
Os 4.000 ou 5.000 médicos que trabalham com ele, alguns deles, uma boa quantidade, está autorizado a plasmar a figura do Dr. Bezerra. Ou plasmar em si mesmo, ou plasmar no ambiente fluídico. E o vidente está vendo o Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra está aqui. Alguns deles têm autorização para falar em nome do Dr. Bezerra e assinarem a comunicação. Bezerra de Menezes, para dar segurança. Porque ele, quem pode o mais, pode o menos. Não é isso? Como ele pode, e aqui de cima ele controla tudo. E emite raios de luz para 3.000, 4.000 sociedades espíritas ao mesmo tempo. Isso era uma coisa que para mim me causava um problema, eu não entendia. Como é que o médium vê o Dr. Bezerra? Impossível, ele tem o poder da ubiquidade? Tem, o Dr. Bezerra tem. Mas será que para estar em 5.000 lugares ao mesmo tempo, na mesma hora? Como é isso? Aí deu para entender. Então, raios de luz que se desprendem nessa direção, nessa, com emissários devidamente autorizados pelo Dr. Bezerra. E o Dr. Bezerra se faz onipresente, se ele quiser, em todas as sociedades que têm o seu nome. Aí eu entendi. Meus queridos, são 6h05 e eu vou pedir licença para encerrar. Vocês têm encargos, têm família, têm obrigações que a gente não pode esquecer. Então, eu quero agradecer de todo o coração as presenças, os irmãos queridos que aqui se encontram, os afetos, verdadeiros afetos do coração, são muitos, e dizer que me desculpem, me perdoem se eu não pude ser mais útil, se eu não pude ajudar mais. A minha pequena experiência está sempre à disposição de todos. O pouco que eu sei, eu gosto de transmitir. Gosto de aprender. E tenho pedido nas minhas preces a Deus que, me dando saúde, eu possa continuar a trabalhar. Porque daqui a pouco eu vou voltar para o mundo espiritual. Não sei quando. Não estou apressado para voltar também. Não é? A hora que Deus quiser, Ele me leva. Mas quero continuar trabalhando. Quando tiver saúde. Então, muito obrigado. Ature o Leoni mais um pouco. Viu? Ature o Leoni mais um pouco. O Leoni tem jeito. Ele tem conserto. A mulher dele me disse, eu cometi uma inconfidência. Ela diz que já está quase espírita. Mas ela quer um pouco de santidade no Leoni. E como eu conheço ele não é tão santo como parece, então ela vai ter que ir indo, assim, meio evangélica, meio espírita. Mas vamos terminar a encarnação juntos, se Deus quiser. Deus te pague.